democracia e populismo. Foram realizadas novas eleições gerais e nisso foi eleito o presidente, o general Eurico Gaspar Dutra. Uma das primeiras coisas que ele fez foi elaborar uma nova Constituição. Por que ele elaborou essa nova Constituição? A Constituição anterior foi feita num período de ditadura. Sendo assim, essa Constituição não serviu para o Brasil atual daquele período. Três fatos se destacam nessa Constituição. A primeira é a democracia. Defendia o Brasil como uma república federalista, democrática e presidencialista. Tem os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Se destaca a liberdade de expressão, crença religiosa, locomoção, associação de classes e entre outros. O segundo ponto destacante é o voto, em que o direito de votar era para todos os brasileiros acima de 18 anos, de ambos os sexos, porém, os analfabetos ainda permaneciam excluídos, cerca de 50% da população daquele período. E por fim, os direitos trabalhistas, que permitia o direito à greve, porém, ela só poderia ocorrer com a autorização de um juiz. E o governo federal daquele período mantinha um controle sobre o Sindicato dos Trabalhadores. Ao falar sobre a luta pela democracia, durante o governo Figueiredo de 1979 a 1884, a economia brasileira passou por uma grave crise. A inflação era muito alta e as dívidas do governo eram maior que toda a sua arrecadação de impostos. Essa crise se prolongaria por toda a década de 80 e por isso ficou conhecido como a década perdida. Nesse período, líderes da oposição à ditadura lançaram uma campanha pela volta das eleições diretas para presidente da República. A campanha ficou conhecida como Diretas Já e foi marcada por grandes manifestações populares, com milhões de pessoas se reunindo em várias cidades do país. Apesar dessa campanha, políticos ligados à ditadura impediram a aprovação dessa emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas. Um dos principais grupos de oposição era liderado pelo deputado Paulo Maluf. Contra a vontade da maioria dos brasileiros, a eleição para presidente em 1985 ela foi de maneira indireta, que é o partido do governo, e Tancredo Neves, pela Aliança Democrática. Tancredo Neves venceu, mas não assumiu o cargo, pois faleceu em 21 de abril de 1985. E assim, o seu vice José Sarney assumiu a presidência. O governo de Sarney de 1985 a 1990. A posse de Sarney como presidente da República decepcionou muitos brasileiros. Isso porque o Sarney havia apoiado a ditadura militar, mas ele prometeu honrar todos os compromissos firmados por Tancredo Neves. Uma das principais medidas que ele vai tomar vai ser a facilitação de criação de novos partidos. Então, a partir daí, que vai surgir inúmeros partidos para compor nossa política nacional. A inflação é um problema grave desse período. Então, o que o governo de Sarney vai propor? Vai propor o Plano Cruzado, onde ele vai criar uma nova moeda para tentar controlar o nível da inflação. E algumas medidas foram tomadas. A primeira é congelar o valor das mercadorias. O segundo é o congelamento dos salários, que seriam reajustados sempre quando a inflação chegasse a 20%. Como eu falei, a criação de uma nova moeda, que foi a extinção do cruzeiro, que era a moeda anterior, com a criação de uma nova moeda que vai ser o cruzado. Inicialmente, parte da população apoiou o plano cruzado, fiscalizando os preços e protestando contra os reajustes. Mas, obviamente, que esse plano fracassou. O congelamento dos preços durou pouco tempo, e muitas mercadorias só eram vendidas com pagamento de um ágio. Isso é, um acréscimo ao preço tabelado. Então imagina, você só poderia comprar um produto, como não poderia aumentar o valor dele, você só poderia comprar ele se você pagasse uma taxa a mais. E com isso surgiram outros planos de intervenção econômica, mas nenhum funcionou. E no auge da crise, a inflação chegou a mais de 80% ao mês em março de 1990. O início da Guerra Fria. Por que ela tem esse nome? Porque foi uma guerra sem confronto direto. Essa guerra durou cerca de 40 anos e envolveu as grandes potências da época e vários outros países. Por exemplo, além dela ser um confronto indireto, ela também foi um confronto de ideologias. Qualquer conflito que existisse no mundo, as duas grandes potências estavam envolvidas, os Estados Unidos e a União Soviética. Qualquer confronto, os Estados Unidos apoiariam um lado e automaticamente a União Soviética iria apoiar o outro. Conferência dos Vencedores dos Conflitos Mundiais. A primeira conferência vai ser a Conferência de Yalta. O seu objetivo era estabelecer os rumos da política internacional após o conflito. Quais foram os países que participaram dessa conferência? Foi a Inglaterra,
os Estados Unidos e a União Soviética. Para isso, eles definiram a base da futura Organização das Nações Unidas, que vai ser a ONU. As condições seriam impostas aos derrotados da Segunda Guerra Mundial, especialmente aos alemães e japoneses.